Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Cantares do Salomão, capítulo 2, verso 10. E quem achou, diga amém. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 10 a 15. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Os nossos irmãos lá da transmissão, sempre muito atentos, já acharam, né? Diz assim, amados, Cantares 2, versos 10 em diante. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno. E eu faço aqui uma pergunta: se passou inverno é? Se passou inverno é? Isto. Cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A primavera é sempre um tempo muito belo. É sempre um tempo em que as flores desabrocham, um tempo em que as árvores, os arbustos dão ali as suas flores. Mas nós vamos ver hoje que, apesar de toda essa beleza, é o tempo de maior fragilidade das plantas. E se não forem cuidados essas flores, se não forem cuidadas, não poderão vingar os frutos. Assim também é em nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos vivendo esse tempo primaveril em nosso casamento, em nossa família, mas se nós não tomarmos cuidado, e é justamente nesse tempo que a gente, vamos dizer assim, acaba se esquecendo um pouco de Deus, acaba vacilando um pouco na caminhada, e aí aquelas flores todas, elas não vingam em fruto. Amados, engana-se quem pensa que são somente os grandes problemas que têm o poder de destruir ou arruinar um casamento, uma família, uma amizade ou uma comunidade de fé. Não são os grandes problemas. Ao contrário, toda vez que uma grave tormenta se abate sobre o lar, como um acidente grave, por exemplo, ou um exame positivo de uma doença muito séria, a tendência da família, dos membros dessa família, é se unirem, é fortalecer os seus laços, para lutar contra as forças daquele inimigo que chegou agora no lar. Então muitas vezes os grandes problemas unem a família. Agora, difícil mesmo, irmãos, é lutar contra aquelas coisas que, à primeira vista,
não parecem importantes. Aquelas coisas menores que insistem em se intrometer na vida da família, na vida do casal, e que pouco a pouco vão tirando a beleza, vão destruindo a harmonia, e daqui a pouco um está aborrecido com o outro. São várias e várias coisas, irmãos, que vão ocorrendo. Mas sabe qual é o grande problema? Não é tomada nenhuma atitude em relação a elas. Aqui no livro de Cantares, essas coisas são chamadas de raposinhas. Raposinhas que aparecem sob o vinhedo que está começando a florir, prometendo frutos maravilhosos, mas que pouco a pouco eles vão perdendo os vinhedos vão perdendo a formosura, a sua beleza, até que ele seca completamente. É interessante que o livro de Cantares não é um livro muito lido, né? Normalmente não se lê muito Cantares de Salomão. É um livro poético, profundamente poético. E ele também é chamado de Cântico dos Cânticos de Salomão, porque esse é o título original do livro, que inclusive aparece aqui, Cantares 1:1, e diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. O livro começa com essas palavras. E o tema principal, amados, desse livro é a bênção do amor, da intimidade física e emocional entre um esposo e a sua esposa. Uma curiosidade acerca do livro de Cântico dos Cânticos: o nome de Deus não aparece no livro. Sabia disso? Algum problema com isto? Pergunto a vocês, algum problema que não apareceu o nome de Deus? Não. Há muitas coisas nessa vida que o nome de Deus não é mencionado, mas ele está lá. E aqui, entre o amor de um noivo e de uma noiva, do esposo e da esposa, não é mencionado o nome de Deus, mas ele está aqui em todo esse livro. Digam amém? Ele também está na sua vida, está no seu casamento, está na sua família. E Cantares, irmãos, mostra que o amor enfrenta obstáculos e dificuldades, mas o amor sempre vence. Esse livro ele tem provocado muitas discussões teológicas, desde o início da era cristã, porque alguns defendem que o livro deve ser interpretado de forma literal. Está falando de um esposo, está falando de uma esposa, que um tem desejo do outro, um gosta de ver o corpo do outro, um gosta de abraçar o outro, de beijar o outro. Então se entende literalmente. Porém, até a época da Reforma, entendia-se que esse livro é muito sensual, é muito erótico, e que deveria ser interpretado somente de forma alegórica, onde o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Então, imagine a acrobacia, o salto mortal escarpado para interpretar. Olha lá, o primeiro versículo de Cantares. A esposa, hein, falando, hein? Beija-me com os beijos da tua boca,
porque é melhor o teu amor do que o vinho. Que coisa, hein? Ô mulher que gostava de beijar. Aí o pessoal lá dos primeiros séculos, não, essa noiva aí é a igreja, que está falando para o noivo, né? Olha, eu quero estar em comunhão contigo, em intimidade contigo. Mas não é nada disso. É para beijar mesmo. E é melhor do que o vinho. O vinho era considerado algo assim, excepcional, né? Assim, em termos de valor naquela época ali. Mas, amados, não vou entrar nessa discussão. Qualquer dia desse eu faço um estudo bíblico, né? Sobre isso, né? Aí o pessoal vai vir todo animado, né? Que bom, né? Então, seja de uma forma ou outra, isso não é problema, irmãos. Porque lá no Antigo Testamento, frequentemente o relacionamento de Deus com Israel é retratado através da figura do matrimônio, onde Deus é o marido e Israel é a esposa. Você pega Oséias, por exemplo, o livro de Oséias fala isto claramente várias vezes. E lá no Novo Testamento, o amor do marido pela esposa é comparado com o amor de quem? De Cristo pela igreja. Então não tem problema, né? Agora, o que o poeta bíblico quer dizer com vinhedo, com vinhas em flor, com raposinhas? Vinhas, vinhedos, aparece na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Está ligado essa figura, está relacionado à vida abundante, à plenitude, à alegria. As vinhas, irmãos, elas tinham grande importância na vida do povo de Israel. E quem trabalhava na vinha dependia dela para sobreviver. E a raposinha? Está falando aqui de um animal de pequeno porte, mas que pode causar estragos, porque ela vem e cavoca, né? Ali em volta do tronco daquela videira. Ela pode destruir, arrasar as vinhas que estão em flor. Ou seja, no momento de maior fragilidade que antecede os frutos. Eu cresci numa casa que tinha um quintal muito grande, e nós tínhamos uma jabuticabeira muito grande, que dava aquelas jabuticabas graúdas, enormes. E eu naturalmente subia e descia naquela jabuticabeira o tempo todo. Quando dava lá aquelas jabuticabas, eu subia e comia lá em cima no pé. Mas tinha uma coisa: eu não podia subir naquela jabuticabeira quando ela estava florida. Vocês já viram a flor de jabuticabeira? É uma flor muito sensível, bonita, branquinha ali, né? Com umas coisinhas assim soltas. Mas se você subir na árvore, você derruba aquelas flores. E eu não podia subir, porque se eu subisse, não ia ter frutos. Então, amados, é justamente no momento em que as flores estão ali aparecendo na nossa vida, na nossa família, nós temos de tomar todos os cuidados do mundo, porque o inimigo vai querer derrubar essas florzinhas. O inimigo vai desejar com que você não tome mais cuidado. E muitas vezes não é o inimigo, somos nós mesmos que nos tornamos meio que insolentes, meio que dizendo assim: está vendo, eu mereço, tá tudo bem, está tudo bom. E aí, amados, nós nos esquecemos de Deus. Daí a ordem dada aqui: apanhai as raposinhas.
Não permita que elas circulem em nossas vinhas. Por quê? Porque elas estão em flor. Irmãos, família é projeto de Deus, como já foi falado aqui. Família é bênção de Deus. Mas se as raposinhas estiverem agindo, tiverem a liberdade de fazer o que quiser, a nossa casa pode se tornar um lugar de incompreensões, de lutas, de disputas. E sabe qual é o nosso erro quando isso acontece? Nós achamos que não devemos nos preocupar. É raposinha. Isso aí que ele está fazendo não é nada, não tem problema. Isso aí que aquela minha filha está fazendo, não, deixa, é assim mesmo a juventude, mas não é certo, eu sei que não é certo, mas também se eu for ficar falando toda hora, não vai ficar legal, então deixa. E nós achamos que não devemos nos preocupar com as raposinhas, porque elas são pequenas, e as coisas pequenas não aparecem claramente, ninguém da igreja vai saber, pastor nem vai ter ideia, ficam escondidas, ficam camufladas, e coisas pequenas, sujeirinhas pequenas, o que a gente faz? Varre para debaixo do tapete. Não vou perguntar se você já fez isso, né? Literalmente, né? Não faça isso, né? Joga aquela sujeira fora. E é por isso que às vezes a gente vê, você pergunta assim da família, minha família, não tem problema nenhum não. Está cheio de raposinha, mas não tem problema nenhum. Porque está dando mole, está brincando, está dizendo assim, não, isso aí não tem grande importância não. E infelizmente, irmãos, existem muitas situações que acabam invadindo a nossa vida, a nossa família, a igreja, e nós não damos a devida importância. Então, as raposinhas representam justamente todas essas coisas que vão silenciosamente destruir a beleza da vinha em flor. Nós não damos muita importância às raposinhas, mas elas teimam em estar presentes e produzem muito estrago. E eu quero aqui identificar algumas raposinhas muito comuns de aparecerem. E eu vou perguntar, quando eu disser o que eu estou aqui pensando, né? Se isto é raposinha ou não. Sabe aquela palavra a mais no final da discussão? Já estava tudo resolvido. Aquela palavra que não precisava ser dita, mas você insiste em dizer. Já estava tudo resolvido, mas você resolveu falar aquela palavra que machuca. Pergunto, isso é raposinha? Muito comum. É uma coisa simples, né? Estava tudo resolvido, não, mas eu vou falar porque eu sei que essa frase ou essa palavra vai ferir, vai machucar. Raposinha. Sabe aqueles ciúmes que o cônjuge não consegue esconder? Porque o ciumento, ele procura o que não quer achar, aumenta o que existe e vê o que não existe. Pergunta, é raposinha? Para mim já é quase raposona, né? É raposinha ou não? Sabe aqueles ressentimentos guardados que dificultam a intimidade do casal, que esfria o amor, mata o casamento? O que é isso? Raposinha. Sabe o
o perfeccionismo de alguém da casa que insiste que tudo seja como ele quer e que não admite ser contraditado. O que é isso? Raposinha. A gente está bom aqui, hein? Estamos identificando. Sabe aquelas constantes palavras de críticas, de murmuração, de descontentamento? O que é isso? Raposinha. Sabe a falta de comunicação? Porque eu vou dizer, amados, se comunicando já é difícil, imagine sem diálogo. E eu diria, amados, que o grande problema, sabe qual que é? Nós temos dificuldades a gente tem muita dificuldade em ouvir. Lá em Tiago 1,19 diz, que você seja pronto para ouvir. Tardio para e tardio para será. O pessoal está firme aí, né? Então, amados, cuidado, com a falta de comunicação. Temos dificuldades em ouvir. Sabe aquela interferência constante de terceiros, que pode ser familiares, com palpites ou maus conselhos? Raposinhas. Sabe os joguinhos emocionais, os draminhas fabricados? Raposinhas. Tudo isso, amados, são como raposinhas que às vezes a gente nem se dá conta da sua existência. Mas uma coisa é certa, o resultado sempre será devastador. Demora, hein? Não é rápido não. Alguns anos talvez. E é muito comum a gente perceber que lá na frente, a gente vai dizer assim: puxa, se eu tivesse pegado essas raposinhas lá no começo, não tinha problema. Vocês podem ter certeza, amados, nós somos negligentes com as raposinhas, justamente porque são pequenas coisas. Mas Deus está nos ensinando, Deus está nos dizendo através da sua palavra: não deixa essas raposinhas soltas. Diz aqui: apanhai-me as raposinhas. E tudo isso que estamos falando em relação à família, também vale para a igreja. Porque a igreja é a grande vinha do Senhor. Na vida da igreja, raposinhas são aqueles acontecimentos assim desagradáveis, a princípio sem maior importância, mas se nós não darmos cabo deles, logo eles vão começar a perturbar nossos relacionamentos. Foi por isso que Paulo, lá da prisão, escreve a carta aos Filipenses, e ele sabe que está havendo um problema na igreja entre duas pessoas, Evódia e Sintique. Lá no final da carta aos Filipenses, ele fala assim: por favor, irmãos, dá um jeito aí, conversa com essas duas mulheres aí, que elas não estão se bicando. Isto aí vai dar problema. E não é bom para a igreja de Deus. São como raposinhas. E esse mal-estar entre as duas, essa coisa, não, se você fizer eu não vou, se você não... Esse problema é muito comum acontecer na igreja. E vejam que Paulo lá preso, ele sabe e escreve e passa um pito em Evódia e Sintique. Elas ficaram famosas por isso. Lá no céu quero conhecê-las. Mas eu acho que elas se desculparam antes de morrer e pediram perdão à igreja. Às vezes são aquelas intriguinhas que surgem aqui e acolá, e de repente todo o vinhedo construído com tanto amor é devastado pela ação das raposinhas que deixamos soltas. Eu quero dizer, amados, que não existe jejum e oração que mantenha o vinhedo bonito, se por outro lado permitirmos que o vinhedo esteja sendo devastado pelas pequenas raposas. Eu não estou dizendo que oração não é eficaz, mas que é preciso, além da oração, a ação. E qual que é a ação? Peguem as raposinhas, não deixa sobrar nenhuma.
Sansão, né? A gente gosta muito da história de Sansão, vê a sua força tremenda, venceu inimigos poderosos, destruiu exércitos, fez tantas coisas, amados, mas ele foi derrotado, porque ele permitiu a ação destruidora de uma raposinha em sua vida. Venceu tanta coisa lá fora, mas na sua vida familiar, ele foi derrotado por uma raposinha. Pastor, o que nós precisamos fazer? Apanhe todas as raposinhas que há em sua vida familiar e dê um fim em todas elas. Cuidado, meus irmãos, com as pequenas coisas. Porque ainda que hoje você não veja os seus efeitos, daqui a algum tempo você verá. E aí pode ser muito tarde. Às vezes, tudo que Deus espera de nós, irmãos, é um gesto de coragem, um gesto verdadeiro, dizendo: na minha casa, eu não admito mais essas raposinhas destruindo o meu vinhedo. A minha casa será uma casa de alegria, uma casa de diálogo, uma casa onde Jesus reina, e onde essas pequenas coisas eu não vou permitir. Irmãos, cada um que está ouvindo pode ter em sua família uma raposinha que seja. Eu vou lhe dizer, nesta noite, ela faz estrago. Você não está vendo ainda o resultado. As vinhas estão em flor. Então, pegue as raposinhas. Deus quer que cada um de nós apanhe as raposinhas. Lá na Inglaterra, tem um evento anual muito comum entre a nobreza, o dia da caça à raposa. Você já viu isso aí? Né? Tem lá o dia da caça à raposa. Então hoje vamos instituir aqui nessa igreja o dia da caça às raposinhas. Talvez chegando em casa hoje mesmo, vamos ter uma conversa. Aquilo lá, não mais. Aquilo ali, não mais. Filho, vem cá, vamos conversar. Aquilo que você está vivendo, não. O que é preciso para fazer isto? Coragem. Mas principalmente, obediência. Se você sabe que tem raposinha e tem dito assim: isso aí tudo bem, isso aí não tem problema. Meu irmão, minha irmã, você não sabe de nada. A palavra está dizendo: tem problema sim. Não vai dar certo. E sabe por quê? Principalmente porque Deus não abençoa o que está errado. Deus não abençoa o que está errado. Às vezes a gente, Senhor, me abençoa isso, abençoa aquilo. Eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo algo que Deus não se agrada e vou pedir a bênção de Deus. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Deus está dizendo assim: pega aquela raposinha lá, dá um fim nela, e eu abençoo a vida de vocês. Que nesta noite, amados irmãos e irmãs, as famílias que estão vivendo a primavera, muitas flores, né? Assim, né? No vinhedo, não deixe que esta beleza seja destruída, porque você foi negligente. Isso cabe ao marido, cabe à esposa, cabe aos filhos, cabe aos pais. Todos nós somos responsáveis, não é só um não, todos somos responsáveis. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém? Amém.